Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Jéssica Gueirão Barbosa Silveira, sou engenheiro de controle e automação. Sejam bem-vindos ao nosso curso de desenhista mecânico. Bem, espero que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, a gente possa esclarecê-las em nossos fóruns. Sei que muitos de vocês trabalham e lutam no seu dia a dia, por isso fico lisonjeado por dar esta e mais 2 videoaulas para vocês. E para que tenhamos bons resultados, é preciso o sacrifício e a dedicação de todos vocês, nos estudos e nas atividades em sala de aula. Sempre que dúvidas existirem, elas serão tiradas das respectivas videoaulas. Sendo assim, é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo do livro didático. Vamos então iniciar as nossas atividades. Neste módulo, vamos discorrer sobre definição, introdução, instrumental básico através de pranchetas, materiais e instrumentos, normas técnicas da ABNT, formatos de papel, dobraduras, legendas, caligrafia técnica, escalas naturais, ampliação, redução e linhas e espessura. O objetivo de nossa aula é compreender normas de desenhos técnicos, noções de desenho técnico, como figuras, plantas e sólidos geométricos. Bem, a história do desenho técnico inicia graças à necessidade de comunicar-se, mediante grafismos ou desenhos. As primeiras representações que conhecemos são as pinturas rupestres. Nelas, não só se tentavam representar a realidade que lhe rodeava, animais, astros, ao próprio ser humano, senão também sensações, como a alegria da dança ou a tensão das caçadas. Gaspar Monge, 1746 a 1818, é considerado o pai dos sistemas de representação, pois foi ele que desenvolveu o sistema mongiano, que estudaremos mais à frente, no qual se baseiam a maior parte das regras do desenho técnico. Monge nasceu na França e seus estudos estão ligados à geometria descritiva, que é um ramo da geometria que tem como objetivo representar objetos tridimensionais, num plano bidimensional, num papel, por exemplo. Isso foi um grande salto para a época, pois tudo podia ser projetado e resolvido no papel antes de ser construído ou fabricado. Ao longo da história, essa necessidade de comunicar-se mediante desenhos evoluiu, dando local, por um lado, ao desenho artístico e, por outro, desenho técnico. Enquanto os primeiros tentam se comunicar ideias e sensações, baseando nas sugestões e estimulando a imaginação do espectador, o desenho técnico tem como fim a representação dos objetos a mais exatamente possível, em forma e dimensões. Hoje em dia, está se produzindo uma confluência entre os objetivos do desenho artístico e técnico, isto é, consequência da utilização dos computadores no desenho técnico, como ele se obtém recriações virtuais em 3D, que, conquanto representem os objetos em verdadeira magnitude e formas, também implica uma forte carga de sugestões para o espectador. O desenho técnico é uma linguagem técnica e gráfica, empregada para expressar e documentar formas, dimensões, acabamento, tolerância, montagem, materiais e demais características de peças e produtos. É a única linguagem gráfica formal para a representação de produtos de engenharia. Como a linguagem técnica tem de obedecer a regras e normas internacionais e regionais, para isso utilizam de um conjunto constituído por linhas, números, símbolos e representações. O desenho pode ser entendido como uma ferramenta de criação e um processo de transferência de informação. Através dele, registram-se ideias, propostas, projetos, planos e então se compartilham e transferem-se para outras pessoas. No sistema CAD, este desenho pode ser impresso em diversas vistas, em um ambiente específico, em um movimento e também serve de interface para o CAIA e o CAM. O desenho mecânico emprega-se na representação de peças.
ou partes de máquinas, maquinarias, veículos como guindastes e motos, aviões, helicópteros e máquinas industriais. Os planos que representam um mecanismo simples ou uma máquina formada por um conjunto de peças são chamados planos de conjunto. E o que representa um só elemento, plano de peça. O que representa um conjunto de peças com as indicações gráficas para sua colocação e armar um tudo. São chamados planos de montagem. O desenho técnico pode ser desenvolvido através de computador e programas específicos, ou manualmente, através de equipamentos e instrumentos manuais adequados, como é o caso da nossa disciplina. Vamos desenhar manualmente. Utilizando a norma da ABNT, a norma 10.647 de abril de 1989, temos alguns tipos de desenhos, como o desenho tipo projetivo, que são os desenhos resultantes de projeções do objeto em um ou mais planos de projeção, e correspondente a vistas ortográficas e às vistas perspectivas. As perspectivas são figuras de projeções cilíndricas ou cônica sobre um único plano, com a finalidade de permitir a percepção da forma global de um objeto. Já as vistas ortográficas são figuras resultantes de projeções cilíndricas ortogonais, de modo a representar com exatidão a forma do objeto com seus detalhes. O desenho tipo não projetivo, na maioria dos casos, corresponde a desenhos resultantes dos cálculos algébricos e compreendem os desenhos gráficos, diagramas, esquemas, ábacos, fluxogramas, organogramas e etc. Diagramas são desenhos nos quais valores funcionais são representados em um sistema de coordenadas. Esquema são figuras que representam não a forma do objeto, mas as suas relações e funções. Fluxogramas é a representação gráfica de uma sequência de operações. Organograma são quadros geométricos que representam os níveis hierárquicos de uma organização ou de um serviço e que indica os arranjos e as interrelações de suas unidades constitutivas. Caros alunos, já quanto ao grau de elaboração, o esboço é a representação gráfica aplicada habitualmente aos estágios iniciais de elaboração de um projeto, podendo, entretanto, servir ainda à representação de elementos existentes ou à execução de obras. Desenho preliminar é a representação gráfica empregada nos estágios intermediários da elaboração do projeto, sujeito ainda a alterações e que corresponde ao anteprojeto. O croquis é o desenho não obrigatoriamente em escala, confeccionado normalmente à mão livre e contendo todas as informações necessárias à sua finalidade. O desenho definitivo é o desenho da solução final do projeto, contendo os elementos necessários à sua compreensão quanto ao grau de pormenorização. O desenho de componente é o desenho de um ou vários componentes representados separadamente. O desenho de conjunto é o desenho mostrado reunindo os componentes que se associam para formar um tudo. O detalhe é a vista geralmente ampliada do componente ou parte de todo um complexo. Para a execução de nosso desenho técnico, temos alguns instrumentos obrigatórios, como lápis ou lapiseiras, grafite 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, apontadores, compasso, borracha plástica, régua de 0 a 30 centímetros.
Esquadro, 60 graus sem escala, esquadro de 45 graus sem escala, esquadro geométrico de 45 graus, transferidor de 180 graus, régua T, estirador, gabarito de circunferência, fita adesiva, mata-gato, mata-borrão, curvas francesas. Temos também alguns materiais que não são permitidos, como compasso de agregação, compassos plásticos, borrachas arenosas ou nitrílicas. Utilizando a norma da ABNT, da NBR 10.068, de outubro de 1987, para dimensões de folha, o formato da folha recortada da série A é tido principal conforme dimensões abaixo. O formato básico, A0, consiste em um retângulo de 1 metro quadrado e lados medindo uma proporção de y igual a x raiz de 2. Deste formato, deriva-se a série A, pela bipartição sucessiva. O original deve ser executado em menor formato possível, desde que não prejudique sua clareza. As margens são limitadas pelo contorno externo da folha e quadro. O quadro limita o espaço para o desenho de acordo com as seguintes dimensões. A margem esquerda serve para ser perfurada e utilizada no arquivamento. A folha para o desenho de apresentação, utilizando a norma da ABNT NBR 10.582, de dezembro de 1988, o espaço para desenho, os desenhos são dispostos na ordem horizontal ou vertical. O desenho principal é colocado acima e à esquerda, na área para o desenho. Os desenhos são executados, se possível, levando em consideração o dobramento das cópias do padrão de desenho, conforme formato A4. O espaço para o texto, todas as informações necessárias ao entendimento do conteúdo do espaço para o desenho são colocadas no espaço para texto. O espaço para texto é colocado à direita ou na margem inferior do padrão de desenho. Quando o espaço para texto é colocado na margem inferior, a altura varia conforme a natureza do serviço. A largura do espaço de texto é igual à da legenda, no mínimo 100 milímetros. O espaço para texto é separado em colunas, com larguras apropriadas de forma que possível leve em consideração o dobramento da cópia do padrão de desenho, conforme o padrão A4. As seguintes informações devem conter no espaço para texto: explanação, identificação dos símbolos empregados no desenho, instrução, informações necessárias à execução do desenho, referência a outros desenhos ou documentos que se façam necessários, tábua de revisão, histórico da elaboração do desenho, com identificação, assinatura do responsável pela revisão, data e etc. Na legenda que é usada para informação, indicação e identificação do desenho, a saber, designação da firma, o projetista, local, a data, assinatura, conteúdo do desenho, escala, número do desenho, símbolo de projeção, logotipo da firma, unidade empregada, escalas. A legenda deve ter 178 milímetros de comprimento nos formatos A2, A3 e A4 e 175 milímetros no formato A0 e A1, isso respeitando as normas técnicas. A caligrafia técnica, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, a norma 8402, as letras e os algarismos utilizados nas legendas
ou mesmo nas anotações de um desenho técnico, não devem ser caligrafias comuns que utilizamos no dia a dia. Tem que ser legível e, de preferência, correspondentes aos exemplos no seguinte slide. No exemplo 1 e 2. Além de levar em consideração as seguintes exigências: legibilidade, uniformidade, as letras maiúsculas e minúsculas não devem ter o tamanho inferior a 2,5 milímetros. A escrita pode ser vertical, como no exemplo 1, ou inclinado em um ângulo de 15 graus para a direita. O exemplo 2, recomenda-se os seguintes tamanhos nominais em milímetros: 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20, isso em milímetro. Nota: na aplicação simultânea de letras maiúsculas e minúsculas, quando a minúscula medir 2,5 milímetros, a maiúscula deverá ter 3,5 milímetros. Quando a minúscula tiver 3,5 milímetros, a maiúscula deverá ter 5 milímetros, e assim sucessivamente. Folha para desenho. Calma, só um minuto. Folha para desenho. O dobramento utilizando a norma da ABNT, norma 13.142 de dezembro de 1999, o formato final do dobramento de cópias de desenhos formato A0, A1, A2 e A3 deve ser o formato A4. Independente do tamanho da sua folha, o final tem que ser no tamanho A4, o formato. Para formatos maiores que o A0, formatos especiais, o dobramento deve ser tal que esteja no formato A4. As cópias devem ser dobradas de modo a deixar visível a legenda, quando as cópias de formato A0, A1 e A2 tiverem de ser perfurada para arquivamento. Deve ser dobrado para trás o canto superior esquerdo, conforme as figuras a seguir. Já nas escalas utilizando a norma da ABNT, a norma 8.196 de dezembro de 1999, a designação de uma escala deve consistir na palavra escala ou ESC, seguindo da indicação da relação. Escala 1 por 1 para a escala natural. Escala x para 1 para a escala de ampliação, ou seja, x maior que 1. Escala 1 para x para a escala de redução, x menor que 1. A escala deve ser indicada na legenda. O valor de x deve ser igual a 2,5 ou 10 milímetros, ou múltiplos destes, por exemplo, 1 por 2, 50 por 1, 1 por 100. Já nos tipos de linhas e aplicações, utilizam-se a norma 8403, de março de 1984. A relação entre as larguras de linha larga e estreita não deve ser inferior a 2 milímetros. A largura das linhas deve ser escolhida conforme o tipo, dimensão, escala e densidade, de acordo com os seguintes escalonamentos em milímetros: 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,50, 0,70, 1, 1,4 e 2. As larguras 0,13 e 0,18 milímetros são utilizadas apenas para originais em que a reprodução se faz em escala natural, não sendo recomendadas para reproduções com redução. O espaçamento mínimo entre linhas paralelas, inclusive rachuras, não deve ser menor que 2 vezes a largura da linha mais larga. No entanto, recomenda-se que não seja inferior a 0,70 milímetros. Para diferentes vistas de uma peça desenhadas na mesma escala,
as larguras das linhas devem ser conservadas. Os tipos de linhas são contínua larga, contornos visíveis, contínua estreita, cotagem, linhas auxiliares, rachuras, linhas de chamada, linhas de centro curtas, contínua estreita à mão livre, limites ou interrupções, contínua estreita em zigue-zague, são limites ou interrupções, traço ponto estreita, linhas de centro e simetria. A prioridade de linhas coincidentes é contornos visíveis, contornos não visíveis, planos de corte e seções, linhas de centro e simetria, linhas de cota e auxiliar. Como já sabemos, tudo que está relacionado ao desenho técnico mecânico segue uma padronização desde a linha do traço do desenho até a construção da peça. Seguindo este mesmo princípio, a ABNT ISO também estipulou uma norma para padronizar a escrita em desenho técnico. Essa padronização se dá pela norma 8402, onde constam especificações que indicam a pontuação e também a escrita, em geral por meio da chamada caligrafia técnica. Como já sabemos, essas padronização garante um entendimento de qualquer que seja o responsável pela interpretação técnica. Com isso, temos que ter atenção e seguir todas as características que são determinadas pela norma, cujas medidas dos caracteres escritos, que são a largura, o espaçamento entre os caracteres, espaçamento entre as linhas, espaçamento entre as palavras e a espessura da linha, são totalmente definidas com base na altura das letras maiúsculas. A razão entre essas alturas é de 21/2, que é a mesma razão utilizada na configuração dos papéis da série A. Deve-se também aplicar a mesma largura da linha, tanto nas letras maiúsculas quanto nas letras minúsculas. E os caracteres devem ser feitos de maneira que as linhas se cruzem ou se toquem, aproximando-se de um ângulo reto. A normalização da NBR disponibiliza ainda uma tabela com todas as proporções e dimensões desses caracteres citados. Contudo, devemos estar atentos não apenas nas normas específicas para o desenho técnico, como também nos preocupar com o desenvolvimento de toda a escrita técnica que estará presente em nosso desenho. Bem, caros alunos, então chegamos ao término da nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham suprido muito desta aula, espero que tenham entendido o básico de desenho técnico, para que possamos dar continuidade mais à frente. Então, até a nossa próxima videoaula e abraços!